Olá, bem-vindos a Turbo Clouds. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como criar um banco de dados MySQL pela sua hospedagem da Turbo Clouds. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar criando um banco de dados na Turbo Clouds, a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o painel cPanel da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição, que a gente ensina como você pode acessar o seu cPanel da Turbo Cloud rapidamente. Então, já dentro do cPanel, ele vai ter diversos recursos que a gente pode estar utilizando, porém, para a gente criar o banco de dados, nós vamos descer a tela até no menu onde está escrito Banco de Dados. E aqui ele vai ter diversas opções também, e nós primeiramente, para criar o banco de dados, vamos na opção Banco de Dados MySQL. Então vamos clicar, e na página de banco de dados, para a gente fazer um banco de dados funcionar corretamente, a gente precisa criar o nome do banco de dados e precisa criar o usuário do banco de dados e depois conectar um com o outro. Então a primeira coisa, vamos na opção Criar Novo Banco de Dados, e aqui a gente vai ter que botar um nome do banco de dados que a gente deseja. O nome do banco de dados no cPanel ele sempre fica o padrão de o nome de usuário da conta, underline, o nome que você colocou. No meu caso, então, aqui ficou meu site, que é meu usuário, underline, e o nome que eu vou colocar. Aqui no caso, eu vou colocar apenas como DB, então, de banco de dados, então vai ficar meu site, underline, DB, porém do seu lado você pode colocar o nome que quiser e você fica à disposição. Você pode colocar nomes aleatórios, como por exemplo, sequências de letras ou números, ou um nome específico. Você pode colocar o que quiser como o nome do banco de dados. Então, após você escolher o nome, basta clicar no botão Criar Banco de Dados. Prontinho, agora ele informa que foi adicionado o banco de dados corretamente. Podemos voltar e clicar no botão Voltar. E prontinho, agora o banco de dados já foi criado corretamente. Se a gente descer a tela da opção Banco de Dados Atual, vai mostrar o banco de dados que eu criei. E agora a gente vai ter que criar o usuário para poder ter a opção de banco de dados usuário para fazer a conexão com o script. E embaixo tem a opção adicionar um novo usuário. E aqui no novo usuário vai ser a mesma coisa que o banco de dados. A gente precisa botar um nome e vai ficar o nome do usuário, vai ficar o prefixo, que é o usuário da sua hospedagem, underline o nome que você colocou. Nesse caso aqui não pode ser o mesmo nome de um banco de dados. Então, por exemplo, eu não posso colocar aqui como DB novamente, tem que colocar outro. Então eu vou usar como apenas user, que é o usuário em inglês, e do seu lado você pode colocar novamente o nome que desejar, pode colocar um monte de letra, pode colocar um nome específico. Então eu vou deixar apenas como user mesmo, aí vai ficar o meu nome de banco de dados completo, meu site, underline user. Após fazer isso, agora a gente precisa digitar uma senha, que vai ser a senha desse usuário do banco de dados. Então aqui você pode colocar a senha que desejar, ele precisa ser uma senha segura, que atinge um nível de segurança maior que 65. Então, depois de digitar a senha, ele vai pedir para você digitar a senha novamente, e ele vai dar um nível de segurança, então precisa ser 65 ou maior, no meu caso é o 74, então já funciona. Em seguida, basta clicar no botão Criar Usuário. Agora ele informa que o usuário já foi criado corretamente, podemos clicar no botão Voltar. E o que a gente precisa fazer agora é estar unindo o banco de dados que a gente criou com o usuário. Então, aqui mais embaixo a gente desce a tela, tem a opção Adicionar usuário ao banco de dados, que basicamente você vai atrelar um nome de banco de dados com o usuário MySQL, e ao unir os dois você vai conseguir utilizar esses dois dados para fazer a conexão com o MySQL pelo seu script, por um programa de banco de dados, o que você desejar. Então aqui, adicionar usuário ao banco de dados, tem o campo de usuário. Caso você tenha mais de um usuário que você criou, você pode clicar e selecionar. Eu tenho apenas um, e no banco de dados a mesma coisa, caso você tiver mais de um banco de dados. Eu não quero o banco de dados que está aqui, eu tenho outro, você pode clicar e selecionar o outro. Após selecionar o usuário e o banco de dados que você deseja, basta clicar no botão adicionar. Em seguida vai aparecer a página de gerenciar privilégios do usuário, e aqui você pode definir quais privilégios que você deseja que esse banco de dados com esse usuário tenha. No caso, eu recomendo selecionar a opção todos os privilégios, do seu lado você pode fazer igual, e por fim colocar a opção fazer alterações. Feito isso, agora ele já salvou corretamente, a gente pode clicar no botão voltar,
e agora o banco de dados já está criado corretamente e o usuário também já está associado. Então, se a gente usar a informação do nome do banco de dados com o nome do usuário e mais senha, a gente pode fazer a conexão com o nosso banco de dados no script que a gente desejar. Então, após voltar, agora estamos no banco de dados MySQL e vemos então que o nosso banco de dados e o nosso usuário já estão conectados corretamente. Se a gente voltar então ao cPanel e a gente vir novamente na opção de banco de dados, agora a gente tem a opção do PHPMyAdmin que a gente pode estar acessando. Então clicar, ele vai redirecionar para a gente dentro do PHPMyAdmin e agora a gente vai ver que o nosso banco de dados já foi criado com sucesso. Aqui o banco de dados está vazio porque eu acabei de criar, então aí você precisa fazer todas as configurações que desejar no seu MySQL ou configurar alguma plataforma, configurar algum CMS para estar podendo utilizar esse banco de dados no seu site. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade, basta estar pedindo suporte pela sua plataforma da TurboCloud.